agrupamento de jovens aqui da casa, nós estamos estudando o livro de Atos. E essa semana eu estava orando para saber o que ministrar e o Senhor me levou a escrever um pouquinho sobre Atos 7. E eu gostaria que você abrisse em Atos 7. Aqui na minha Bíblia, eu estou com a Bíblia Thompson hoje, e ela fala assim: o discurso de Estevão. E quão poderoso é essa passagem, quão poderosa é essa passagem. Ela nos mostra Estevão num momento bem difícil. Naquele momento, é verdade, preciso enviar as crianças. Vamos enviar as crianças então? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e enviamos as crianças para receber palavra fresca do Senhor. Amém. Aleluia. E nós vemos nessa passagem tão poderosa que Estevão estava debaixo de uma atmosfera de morte. Ele ia ser apedrejado, mas mesmo assim ele começa a pregar, a falar daquilo que o Senhor já tinha dito desde a época de Abraão. E ele relata aquilo enquanto ele está sendo pedrejado, enquanto o povo estava levando para a morte. Mas ele não estava debaixo daquela atmosfera de morte. Na verdade, ele estava olhando para os olhos do Senhor e cumprindo o desejo e a vontade do Pai. Nós temos passado dias difíceis no Brasil, né? E a atmosfera que veio sobre a nossa nação nesses dias é uma atmosfera de medo, de incertezas, inseguranças. Eu tenho ouvido pessoas com receio de que vai faltar alguma coisa para comer. Nem chegamos a esse ponto, mas tem gente já falando sobre isso, né? Então é um medo, um receio muito grande que veio sobre a nação. E você tem a autoridade que foi te dada por Jesus Cristo de Nazaré, porque o Senhor nos deu autoridade, amém, igreja? O Senhor nos deu autoridade para sair debaixo dessa atmosfera. A palavra de Deus diz em Salmo 23 que de nada eu tenho falta. Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então a opressão, a atmosfera que tem vindo sobre você, você não pode ficar debaixo dela. Pelo contrário, você tem que usar da autoridade que o Senhor te deu, para começar a profetizar. E quando as coisas começam a apertar, nós vemos que os milagres do Senhor acontecem. A gente vê relato de quando lá na China estava uma perseguição e aquela coisa toda, e o milagre veio. Lá na África, olha, estava aquela coisa terrível e Deus multiplicou o pão. Deus fez isso. Querido, quem quer viver a multiplicação dentro da sua casa? Eu quero viver a multiplicação dentro da minha casa. Então, se nós estamos passando por esse momento, é para que você possa ser elevado na tua fé. Então você precisa começar a produzir dentro da tua casa uma atmosfera diferente dessa que está vindo sobre o Brasil. Você já foi colocado como príncipe, sacerdote real. Deus te deu essa autoridade, então você precisa ir contra tudo isso. E essa passagem, ela nos mostra um homem de Deus que estava debaixo de uma atmosfera de morte, sendo julgado, mas não ficou naquele lugar. Tati, mas é difícil. É verdade, não é fácil. Porque as circunstâncias, ela começa, parece que nos pressionar. E os nossos sentimentos começam a ser movidos para não acreditar que vai acontecer. Que o Senhor vai trazer a provisão. Que vai vir o milagre. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele abriu mão de toda a glória para poder vir, se entregar, ressuscitar, para que essa glória pudesse te atingir. Mas não para que você somente fosse cheio dessa glória, mas para que você pudesse produzir essa glória para outras pessoas. Então é um momento da igreja se levantar e começar a profetizar
as bênçãos do Senhor sobre essa nação. Este é o momento que você foi chamado. E a gente vê ali 7:17, vamos lá ler comigo? Atos 7:17, fala assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. A promessa que Deus tinha feito para quem? Abraão. O tempo da promessa que Deus fez para Abraão estava chegando. Chegou esse tempo. E a promessa que Deus fez para Abraão chegou no tempo de quem? De Moisés. Deus é lindo. Deus é muito lindo. E Deus fez promessa para cada um de nós. E a promessa, ela se cumpre. E muitas vezes, querida, ela não se cumpre na minha vida, mas ela se cumpre na minha descendência. Porque Deus é um Deus de gerações. Então, se Deus falou algo para você e ainda não se cumpriu, comece a olhar e profetizar que isso vai atingir a tua descendência. Vai atingir os seus filhos, seus netos. Ele quer que você comece a declarar a bondade dele sobre a sua geração. E como é tremendo, queridos, como quando você vê o seu filho aqui na frente pregando, o seu filho aqui na frente ministrando o Senhor, o seu filho se dobrando diante do Senhor e fazendo a vontade, cumprindo a vontade do Pai. É muito gratificante, até melhor do que você estar aqui na frente. Quem aqui é pai? Não é bom ver os nossos filhos crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor? E Deus fez uma promessa e chegou o tempo daquela promessa se cumprir. Moisés estava ali. Aquele tempo era um tempo que o povo estava escravo, eles estavam presos. E Deus escolheu Moisés como o libertador. Porque Deus tem uma promessa e um propósito para cada um de nós. E o propósito na vida daquele menino era ser o libertador. O libertador. E ele nasce numa época que todas as crianças tinham que ser mortas. Essa palavra, querido, eu queria que, se você está anotando, que você escrevesse bem grande aí: a sabedoria na espera. Porque a promessa, ela tem um tempo certo para vir sobre nós. Muitas vezes o Senhor revela para os seus profetas antes. O Senhor pode já ter revelado para você o seu propósito, as promessas que Ele tem, mas ainda não está no tempo. E por isso você precisa esperar, para que o tempo do Senhor venha, se estabeleça e aquilo que Ele tem se cumpra. Mas fora do tempo não é legal. Fora do tempo, uma criança nasce fora do tempo, o que acontece? Ela fica lá na incubadora e é horrível. Uma mãe que teve um bebê ter que ir embora para casa sem o bebê. É terrível. Quando a Gabi nasceu, eu passei por isso. Como é horrível você ter que deixar seu filho, porque ele ainda não está pronto, para depois ir lá buscar. Então, queridos, vamos olhar para o Senhor, para os olhos do Senhor, vamos pedir para ouvir a voz do Senhor, para nos encaixarmos no tempo, para que se cumpra a promessa e o propósito nas nossas vidas. Moisés nasce. Como que é o nome da mãe de Moisés? Quem sabe? Joquebede. Ó, tem gente que lê a Bíblia aqui, olha que benção. Joquebede. Joquebede, queridos, teve que entregar o filho com 3 meses. Quantos meses tem o bebezinho? 3 meses. Olha que belezinha aqui na frente. 3 meses. Você imagina uma mãe ter que colocar um bebê num cesto e deixar ir? Dói. Quando chega o tempo e existe um propósito, para que o propósito venha a se cumprir, muitas vezes a gente precisa entregar coisas e dói. Joquebede teve que entregar o filho dela.
colocou naquela cesta, ficou de olho naquelas águas. Creio que orando muito, para que a filha de Faraó encontrasse. E Deus colocasse graça, porque ela ia olhar e ia ver que era um hebreu. E Deus fez assim. Deus colocou graça. A filha de Faraó pega aquele menino. Miriam, a palavra de Deus diz que Miriam vai até a filha de Faraó e fala para ela se ela não gostaria de ter uma babá para cuidar da criança. Oh, nosso Deus. Olha o nosso Deus trabalhando. O diabo achando que tinha já promovido tudo que era necessário para acabar com a vida do libertador. E Deus usando de toda aquela atmosfera, de todo aquilo que estava acontecendo, para que o propósito dele fosse atingido. E todos começassem a viver debaixo daquilo. Joquebede é chamada pela filha de Faraó para cuidar do filho dela. Que bênção, né? Mas o mais tremendo, quando a gente lê isso, a gente vê que a filha de Faraó fala para ela assim: você cuida do menino e eu vou te dar um salário. Querido, a primeira libertação veio aí. Ela era escrava. A escrava precisava receber alguma coisa? Escravo recebe algo? Aquela mulher tinha saído da escravidão a partir do momento que ela começou a cumprir aquilo que o pai tinha como propósito na vida dela. O libertador estava ali. Ele tinha sido enviado para libertar e ele já começou a atuar no propósito dele. Sabe por quê? O propósito está em você. Ele não vai acontecer, você vai descobrir, não, ele está dentro de você. E aquele menino nasceu e a primeira pessoa que ele liberta é a própria mãe. Ela deixa de ser escrava e começa a receber um salário para cuidar do próprio filho. E a gente começa a caminhar e ver tudo aquilo que Deus fez. E a palavra diz que nesse tempo Moisés, ele começou a estudar o Egito. Vamos colocar que ele era a melhor faculdade da época. Então ele, em conhecimento, ciência, ele morava na melhor casa. Ele tinha uma estrutura de família, do como comer, ele estava sendo ensinado. Porque Deus tinha um propósito. E você precisa estudar. Você precisa se aperfeiçoar. Você precisa entender que Deus escolheu você, mas as habilidades que você tem que ser aperfeiçoadas a cada dia. Porque existe um povo que está esperando por você. E essas habilidades vão ajudar naquele momento, naquela situação, aquele povo. Não é por acaso. Eu lembro quando a Isabela e o Daniel foram para o Timor-Leste, nesse ano, o Dani, poxa, quantas coisas o Dani já fez. E uma das coisas que o meu marido falava, ele falava assim para mim: puxa, parece que eu não dei certo ainda. Poxa vida, eu começo a caminhar e daí, puxa, estou desempregado. Começo a caminhar num negócio, as pessoas gostam de mim, não dá certo. E ele fez muitas coisas, muitas coisas. Nós estamos aqui no MCI faz 20 anos, eu casei aqui. Então a minha família começou aqui. Nada me falta, graças a Deus. Mas não foi fácil, nem tem sido fácil para o meu marido essas transições. E para ele, para o homem, para o provedor, muitas vezes vinha no coração dele assim: eu não dei certo. Muitas vezes. E quando ele foi para o Timor com a Isabela, ele entendeu por que ele passou por tantos lugares e fez tantas coisas. Lá no Timor, quando ele chegou, um banco de Dili, que é a capital, ofertou, quantos computadores? 17 computadores para os meninos do projeto. Só que os computadores estavam tudo num cantinho, porque não tinha ninguém que sabia formatar os computadores e colocar em rede para eles poderem começar a ter aula de computação. Meu marido chegou lá, sabendo fazer isso. O Dani começou a fazer móveis junto com o pessoal de lá. Por quê? Porque Deus deu habilidade para o Daniel e por um tempo ele ficou fazendo essas coisas. O Daniel ensinou o pessoal a cortar cabelo. Quantas coisas diferentes, né?
Por quê? Porque ele tinha passado aqui no Brasil uma situação tão difícil que ele foi aprender outra profissão, porque ele precisava. E ele achava que ele era fracassado aqui. E lá ele viu quanto o povo precisava dele. Querido, você não é um fracasso. Deus sabe tudo o que você necessita. E aquilo que você está passando hoje é para te adestrar para aquilo que o Senhor tem ali na frente. Os homens, querido, muitas vezes, eles lançam para nós, e o diabo, ele só olha para o nosso passado, para aquilo que nos frustrou, para aquilo que não deu certo. E eu queria falar um negócio para você. Todos os homens da Bíblia, eles pecaram. Todos pecaram. Mas sabe o que aconteceu com cada um deles? Eles persistiram e foram até o final. A única diferença desses homens para mim e para você é que a gente ainda tem que continuar até o final. Nós precisamos continuar até o final. Mas a sua vida não é um fracasso. Você nasceu com um propósito. E existem pessoas te esperando. Existem pessoas que precisam ser tocadas pelas tuas mãos. Existem pessoas que estão esperando você abrir a boca e começar a falar do Deus que você serve. Eu estou empolgada. Eu estou empolgada. Porque a gente tem que se empolgar com as coisas de Deus. Ele disse que nós somos o povo mais feliz. O que nós estamos fazendo? Você não pode ser movido pelos teus sentimentos. Como eu disse no início, não pode. Os seus sentimentos, querido, vai dizer para você, você não pode, tá vendo? Tá dando tudo errado, não vai dar certo. Os sentimentos são contrário àquilo que Deus tem para você ali na frente. Então não seja movido pelos sentimentos. Tome cuidado com as pessoas que estão ao teu redor, falando no teu ouvido. O que você tem deixado ser alimentado? Será que você tem ouvido aquilo que Deus tem falado? Ou aquilo que aquela pessoa lá do lado está falando? Que não vai dar, que o Brasil é isso mesmo, que você precisa... Tire tempo para estudar a palavra de Deus. Tire tempo para ouvir o Senhor. Ele já deixou tudo escrito. E Estevão estava naquele momento que ele ia se entregar ao Senhor. Ele estava sendo apedrejado e ele não deixou de pregar o Evangelho e de proclamar as grandes coisas que o Senhor fez e que não ia parar nele. Eu estou aqui hoje porque ele não parou. Você está aqui hoje porque homens e mulheres de Deus não desistiram. E você precisa entender que não é porque está faltando alguma coisa, não é porque não está do jeito que você quer, que as coisas não vão acontecer. Mas é muito difícil, eu falo por mim. Eu estava conversando com a Isabela, com o Dani lá em casa, e a gente estava sonhando. E, gente, eu sou uma pessoa que eu preciso lutar, porque eu sou pessimista. Eu não sou uma pessoa que acredita assim, parece falando aqui, mas eu não sou. E eles começaram a falar de sonhos que eles têm e tudo mais. E eu falei, não tem condição. O valor é muito alto. Os sentimentos que me vêm é o contrário. E daí quando eu fui estudar a palavra, o Senhor falou, filha, quem é aquele que faz? Se você tivesse tudo pronto, não é milagre. Você não falou que você ia ser dependente de mim em todas as coisas? E não é fácil. Eu estou falando aqui como alguém que quer experimentar essa plenitude de Deus, mas que não é fácil. Você precisa todos os dias mergulhar verdadeiramente naquilo que o Senhor te prometeu, naquilo que o Senhor falou para você. Sair debaixo de todas essas vozes, muitas vozes, falando o contrário. Você precisa confiar em você, sabe por quê? Porque Deus confia. Deus confia em você. Deus confia. E Deus tem um propósito. Deus tem. E ninguém nasce no tempo errado. Ninguém. Você não está aqui. Não, foi um erro. Minha mãe pecou, daí ficou grávida. Não é isso. Não foi isso.
Eu nasci no tempo certo. Minha mãe tinha apenas 15 anos. Até hoje eu não sei quem é meu pai, mas eu nasci no tempo certo, porque Jesus sonhou comigo. Jesus sonhou com você desde a fundação do mundo. Tem um propósito. Existe um propósito e é maior do que tudo isso. Sabe qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Ser semelhante a Ele. Precisamos ser semelhantes a Jesus. Todas as coisas vão caminhando conforme a vontade dEle. Se você começar a querer ser semelhante a Ele, comece a entregar. Comece a entregar todas as coisas que te impedem de acreditar, que te impede de entender que o propósito de Deus, ele é verdadeiro. E você não está aqui por acaso. Você não é uma pessoa para ficar somente nesse banco. Eu venho aqui na igreja e saio e pronto, pelo menos eu recebo um pouquinho de Deus. Não, querido. Você precisa jorrar Jesus lá fora. Você precisa jorrar Jesus na sua família. Você precisa jorrar Jesus naqueles que estão perto. Só que existe um preço a ser pago. Precisa entregar coisas. Joquebede teve que entregar um filho. Querido, se você precisa entregar um filho, para o teu filho ir para as nações e ser bênção para um povo, entrega. Se você precisa entregar alguém, entrega. Como o Felipe, o diácono, falou, Jesus está querendo pastores. Entrega seu marido para ser pastor. Jesus está querendo missionários. Entrega teu filho para ser um missionário. Entrega. Entrega, porque Ele vai fazer mais. Gente, esse tempo que a gente está aqui é muito curto. É muito curtinho. Você fica 80, 90, 100 anos. Produtivo, 70. Eu não sei, menos, até porque o bebezinho não produz tanto ainda, né? Então demora um pouco para ele começar a produzir. É muito pouco. Você precisa lançar isso nas outras gerações, porque senão vai acabar em você. E não é isso que Deus tem. Não é isso que Deus quer. Dentro da tua casa você tem que ser diferente, porque lá de dentro da tua casa tem que começar a ver, puxa, olha, a minha mãe ela ora, olha, minha mãe mesmo na dificuldade, ela acredita, ela tem erros, ela tem falhas, ela viaja em algumas coisas, mas ela é uma mulher de Deus, com fé. Eu não quero que pare em mim aquilo que Deus tem feito, por isso eu tenho jorrado para outra geração. Por isso, eu coloquei, o Dani, a minha casa à disposição daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer. Não vai parar se você realmente se entregar tudo ao Senhor. Ela entregou para que o filho cumprisse aquilo que o Senhor tinha te chamado. Mas o tempo não é o nosso, o tempo é de Deus. E se você continuar andando, eu não vou falar todos os versículos, porque senão eu não tenho tempo. Mas você continua andando e Estevão começa a falar que Moisés, ele já era entendia o propósito dele, que ele era príncipe. Que ele era um príncipe, ele entendia que ele veio para libertar, e com 40 anos ele vai fazer uma visita para os irmãos, para os israelitas, e ele olha aquela circunstância, e daí dá um problema, e ele usa da força das mãos dele, e ele mata uma pessoa, um egípcio, não é isso que a palavra diz? E com isso, mesmo assim, ele foi e achando, não, os meus irmãos vão entender o meu propósito, as pessoas vão entender quem eu sou, não vai dar em nada. E deu ruim, sabe por quê? Porque ele entrou num tempo errado. Ele entrou na força da mão dele. E Moisés, como eu e você, temos que ser tratados. E Moisés tinha que ser tratado nesse negócio da ira, da raiva, do ódio. Né? Começa na ira, irai-vos, né? Mas não pequeis. Ele passou. Ele precisava ser tratado nisso. E o que acontece? Por estar fora do tempo, era o propósito, mas estava fora. Ele precisa ficar 40 anos para conhecer o eu sou. Mas ele conhece o eu sou. E quando ele conhece o eu sou, aquela voz entra dentro dele. E ele entende que aquilo que ele viu, Deus também estava vendo. O sofrimento daquele povo. Moisés já tinha visto 40 anos antes. Moisés já tinha visto.
Mas ele precisou olhar com os olhos de Deus, e depois de 40 anos, Deus mostra para ele aquilo que ele tinha visto 40 anos atrás. E daí ele fala que ele não é mais capaz, né? Porque naquela época ele era um entendido. Porque ele era entendido nas coisas ali do Egito. Ele sabia. Mas não adianta, querido. É óbvio que você precisa ser ensinado. Você precisa estudar. Você precisa procurar crescer todos os dias. Dá trabalho. Tem que tirar o bumbum da cadeira lá de casa. Mas isso é ótimo. Faz parte daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas não é só isso. Nós necessitamos do sobrenatural. E Moisés começa a ver o quanto ele precisava ser dependente de Deus para executar aquilo que Deus tinha de propósito para ele. Ele não se sentia capaz. Mas o tempo tinha chegado. E quando o tempo chega, querido, você não precisa ficar questionando muito. Não precisa chegar e ficar falando muito. É muito engraçado, porque muitas vezes tem algo no teu coração, um chamado, algo que você vai fazer na terra, e Deus colocou forte que você vai pregar para 1 milhão de pessoas. Alguém? Deus coloca, e daí você vai falar para alguém, você tem que ficar convencendo a pessoa, não é o tempo. Não é o tempo, sabe por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Quando é o tempo, querido, você não precisa falar, o Espírito Santo vai na frente. A pessoa já ouviu do Espírito Santo. Quando você abre a boca, a pessoa já... É isso mesmo. É isso mesmo. Vai na bênção. Mas muitas vezes nós não olhamos nesse patamar. Quando uma pessoa fala pra gente, não é ainda, não recebe aquilo que você já recebeu, você coloca como se ele fosse o ruim. Então, o meu pastor é ruim, o meu líder é ruim, a igreja que eu vou é ruim, o Brasil é ruim, e tudo é ruim. Você não percebe que é você que não está ainda no tempo. Tem que amadurecer certas coisas. Mas é muito mais fácil transferir a culpa para uma pessoa do que falar, eu estou em culpa. Porque eu me precipitei. Eu não gerei. Lembra o bebezinho que nasce antes? Fica lá na incubadora. É necessário esse tempo de gerar, para que você realmente experimente aquilo que Deus tem. E daí todas as coisas, a palavra diz, todas as coisas cooperam com você. Todas as coisas. Porque com sabedoria você está no tempo. Você está no tempo. Moisés entra nesse tempo. Moisés entende que só aquilo que ele tinha aprendido de ciência, conhecimento, todas as habilidades que ele tinha, não era, só aquilo não ia servir. Ele precisava de mais. Ele entendeu que ele precisava do eu sou, ele precisava da palavra. Nós precisamos do envio, da palavra do eu sou. Chegou o tempo, vai, faz, ide. É uma ordenança, mas tem o tempo certo. Martin Luther King, na época da segregação racial, ele era um pastor batista, de 34 anos, e ele tinha um sonho, ele falava assim, eu tenho um sonho, que as pessoas não sejam julgadas pela sua cor de pele, mas pelo caráter que possuem. 360 mil pessoas, brancos e negros, pararam para ouvir esse homem. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E ele não estava pregando uma coisa que era dita. Ele foi contra o que diziam. Porque os brancos na época achavam assim, não, nós somos superiores. Era isso que eles ouviam. Deus levanta um pastor de 34 anos que muda a estrutura que havia no mundo. Deus tem uma promessa sobre sua vida. O que você precisa mudar nessa nação? Qual é a pregação que você precisa começar a deixar fluir? Qual é a geração que vai ser transformada a partir do momento que você acreditar que o Senhor já te ungiu para isso? Temos que ir contra o espírito que está neste mundo. Temos que ir contra.
A palavra assim, eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra. Mas se você não tem, comece a ter esse hábito. Porque você começa, no começo pode ser um pouquinho difícil, mas depois ela começa a ter um sabor tão bom que você quer mais. Né? Eu estava conversando com uma irmã aqui da casa, e ela falou para mim assim, que a jovem filha dela está com 18 anos agora, falou para a mãe: mãe, eu começo a ler a Bíblia, eu não quero mais parar, porque é tão gostoso, é tão bom. E eu queria te impulsionar a começar a ler a Bíblia, a começar a querer esse sabor. O Senhor vai começar a te dar sabedoria daquilo que você não tem nem noção, porque você mergulha na palavra, porque você vai mergulhar nele, e ele tem todo o conhecimento necessário. E daí quando você for para uma entrevista de emprego, ou conversar com alguém, a sabedoria do Pai vai vir sobre você, aquela pessoa vai falar: meu, eu quero você comigo, porque você tem algo diferente. Precisamos querer deixar esse sabor de mel realmente vir sobre as nossos lábios. Será que tem alguém aqui que quer isso? Está tudo pronto, gente, para nós. Tudo preparado. Jesus deixou tudo aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Mas eu tenho que querer. Existe sim. Você pode, a salvação é sua, amém? Pela graça, você está salvo. Você pode vir aqui, é sua. Mas será que tem alguém aqui que quer mais? Que quer fazer a diferença? Quer ver uma geração mudada? Quer ver um povo transformado? Precisa pagar preço. Precisa entrega. Precisa entregar tudo. No 32, vamos lá para o 32, vamos ver aqui. No 32, Deus se mostra, Estevão conta que Deus se mostra para Moisés quem ele era. E ele fala para Moisés que ele ia ser enviado como príncipe e libertador. Moisés, aquele cara que foi julgado 40 anos antes por pessoas dizendo quem ele era, quem é você? E ele se sentia príncipe, hein? Ele se sentia já, ele já tinha aquilo dentro dele. Precisou de um toque do Pai, do toque de Deus, para receber a verdadeira identidade dele. E para mim é isso que a igreja necessita, sabe? Quando eu comecei a orar, eu comecei a ver o quanto nós somos atacados na identidade, em quem nós somos. Porque se você não tem a certeza de quem você é, você não acredita e você não confia. Então essa noite é uma noite que Deus quer marcar você com a identidade que você tem de verdade. Como igreja, como aquela que já recebeu a autoridade, como sacerdote, aquele que vai levar homens para Deus, aquele que vai se colocar para pedir perdão por nações, por povo. Você entendendo a tua identidade, você começa a caminhar da forma que o Senhor tem para você, e não mais naquele olhar que pessoas já te julgaram, que o inimigo falou que ia ser. Você precisa começar a reconhecer que Jesus, ele pagou o preço, o sangue dele foi vertido, esse sangue está sobre você, para que você possa manifestar a glória dele aqui na terra. Para que você possa começar a ter as características do Senhor, ser parecido com ele. Começar a fazer as mesmas obras e ainda maiores. Você precisa começar a buscar força para trazer o reino.
E isso não acontece aqui, dentro da igreja, aqui dentro da congregação, nessas 4 paredes. Isso tem que acontecer lá no teu lugar secreto com o Senhor. Você e o Senhor. O que vem depois é porque você já recebeu lá. Então você traz com você. Aqui é o lugar do pastor Wanderson chegar perto da irmã Noêmia e aquilo que ela precisa, ele jorrar nela, aquilo que ele precisa, ela jorrar nele. É isso, porque a gente já buscou tudo lá em casa. A gente já teve tempo com ele, com o amado da nossa alma, que tem todas as coisas prontas para nós. Se nós começarmos a ter essa atitude, as coisas começam a ficar diferentes. E aí vem a honra. Deus traz honra, traz glória sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós entramos no tempo, nós entendemos. E é muito engraçado, porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele abriu mão da glória, né? Ele abriu mão da glória para vir, né? E quando Ele está lá na cruz, Ele fala para Deus assim: Senhor, Pai, me devolve a glória que eu tinha antes. Me devolve a glória que eu tinha antes. Mas é muito lindo, porque Ele continua a oração dizendo: para que eu possa distribuir essa glória para você. Ele quer que você receba isso. Mas para quê? Para que você abra a mão também. Para que você abra a mão para poder distribuir para outros. É assim. É desse jeito. O reino é muito estranho. Porque no reino de Deus é aquele que se doa, ele tem mais. Aquele que é menor é o maior. Não é? Então é muito lindo. Porque o Senhor fala isso. Recebe. Mas saiba que não é para você. É para você distribuir para outros. Mas será que tem alguém aqui disposto a receber e distribuir? Porque é legal, gente, quando alguém chega para você e fala: nossa, você é bom nisso, hein? Nossa, olha, você é muito bom, olha. Muitas vezes a gente começa a se inflar, que fala? Encher, né? Vai se enchendo daquilo. Querido, se não é pelo Senhor, quem seríamos nós? Nós precisamos entender e precisamos nos humilhar a esse ponto. Moisés, ele entendeu isso, que ele precisava realmente ser dependente do Senhor. Na nossa vida, querido, existem 3 etapas, e eu já estou acabando. A primeira é na adolescência. A adolescência é a área que a gente começa a entender aquilo que a gente gosta. Então daí você começa a falar assim: nossa, eu gosto de música de tal estilo. Até então você não estava definido, mas você começa a definir as coisas. Oh, nossa, eu gosto de cuidar das pessoas. Você começa a entender um pouquinho daquilo que você gosta. A segunda etapa da nossa vida é de preparação. Que daí você vai se preparar para aquilo que você gosta. Se você gosta de cantar, você começa a ter aula de canto, né? Se você gosta de tocar, você vai lá aprender a tocar. Se você gosta de cuidar de necessitados, você vai fazer um curso de RH ou de nutrição, de medicina, que você gosta de cuidar de pessoas. Então você começa a se preparar. E o terceiro passo é o cumprimento. Mas todos nós precisamos passar por esses passos. E eu não sei aonde você está agora. Eu não sei se você está naquela época assim: eu estou vendo, definindo o que eu gosto. Que até hoje eu não sei. Eu não sei se eu tenho que ficar na igreja tal, se eu tenho que ficar no ministério tal. Eu ainda não sei. Então você está naquele ponto da adolescência. Ou eu não sei se você já descobriu o que você gosta, você já está sendo preparado. Então você já está fazendo cursos, você está já se enchendo. Ou se você já está cumprindo aquilo que Deus colocou para você. Mas saiba que esses 3 passos, sem se entregar totalmente ao Espírito, não vale de nada. Aqueles que podem ficar em pé, eu queria que ficassem em pé nesse momento. Eu queria que você
fechasse os seus olhos e começasse a perguntar para o Pai: o que você tem que fazer com essa palavra que você ouviu hoje? Que você começasse a perguntar como que essa palavra precisa entrar na tua vida para mover todos os obstáculos, toda a atmosfera que tem vindo contra o teu chamado, o propósito de Deus na tua vida. Pode ser que faz muito tempo que você está esperando por algo e a tua fé foi abalada. Você não está mais confiante naquilo que Deus te prometeu. Hoje é o dia de você falar com o Pai, porque hoje Ele quer tirar a insegurança, o medo, a tristeza, a amargura diante de você, do teu coração. Sabe por quê, querido? O coração é só Deus que vê, mas os homens, eles olham para as suas atitudes. Homem não consegue enxergar o teu coração, ele enxerga a tua atitude. E quais tem sido a tua atitude? Como você tem agido nas circunstâncias, nas situações? Você tem manifestado realmente quem é Jesus? Ou não? Porque a coisa não vai bem, eu sou grossa com aquela pessoa. Eu quero que você pergunte para Deus: qual é o povo que está te esperando? Quem são as pessoas que estão te esperando? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar junto, Pai, com a tua igreja, com a minha família. Primeiro te agradecendo porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós e o teu propósito, a tua palavra nunca volta vazia, nunca, nunca. Ela sempre produz aquilo que o Senhor quer e determinou. E eu oro, Deus, para que o teu povo possa entrar no propósito, no destino real que o Senhor tem. Que eles possam, neste momento, começar a se ver como o Senhor os vê. Que se alinhe, Pai, o propósito junto com as habilidades, junto com tudo que o Senhor já deu para cada um deles. E que o tempo se encaixe e que eles possam fluir, Senhor. Que o teu povo, Pai, saia diferente deste lugar, entendendo que nós não somos e não nos dobramos para as circunstâncias que têm vindo contra nós. Nós estamos nas regiões celestiais, assentado à direita com Cristo Jesus. Este é o nosso lugar. E nós olhamos para Ele, somos iluminados para cumprir aquilo que o Senhor tem. E eu peço que a semelhança de Deus venha sobre nós. Venha sobre nós. Te louvo e te agradeço, porque o Senhor começou a obra nas nossas vidas e o Senhor é fiel para terminar. Nos colocamos diante do Senhor, te louvando e te agradecendo por todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus. Amém.